Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos estar dando início à nossa aula. Se eu não estou enganado, essa é a aula 11. Antes de iniciar a aula, eu quero lembrar algumas coisas que nós vimos na aula passada. Uma coisa importante que nós vimos na aula passada foi o conceito de derivada, certo? Para iniciar, eu faço o seguinte, eu inicio sempre, né? Tudo que a gente estuda aqui são funções definidas, ou seja, que o domínio é um subconjunto de reais a valores reais, ou seja, o contradomínio é reais. Pega essa função aqui, y é igual a f de x. Essa função, eu vou dizer que ela é derivável num ponto P. Esse ponto P precisa estar no domínio quando existir este limite, certo? F de x menos f de p dividido por x menos p. Esse limite é o que nós chamamos do limite, essa fração é o que nós chamamos de quociente de Newton, certo? E daí você tem esse limite, que é o limite do quociente de Newton, e isso lhe dá, quando esse limite existir, isso lhe dá um objeto que nós chamamos de derivada da função f no ponto P, que é denotada por f' de P, certo? Bom, isso é, então você observa, derivada é um conceito pontual, certo? Para falar de derivada, eu tenho que falar de ponto, certo? Eu preciso falar de um ponto para falar de derivada. Mas eu também posso falar de derivável em um conjunto. O que é derivável num conjunto A? É quando for derivável em cada ponto do A, certo? Consequentemente, eu também posso falar de função derivável. Quando é que a função vai ser derivável? Ela vai ser derivável quando ela for derivável no domínio da f. Isso quer dizer que vai existir este limite em cada ponto do domínio, ou seja, existe a derivada para cada ponto do domínio, tá bom? Isso então essas são as nossas funções deriváveis, tá bom? Antes de fazer alguns exercícios, alguns exemplos, eu gostaria de introduzir também um outro limite que é muito útil no estudo da derivada, que é o seguinte: note que se a função f é derivável em P, então, olha só o que vai acontecer. Existe esse f' de P, que nós acabamos de dizer que é o limite de x indo a P, de f de x menos f de P sobre x menos P, certo? Essa é a definição da nossa derivada. Aí, observa que se eu fizer uma mudança de variável aqui, faço a mudança de variável de chamar H como sendo x menos P. Se H é x menos P, isso quer dizer que eu tenho que o x é igual a H mais P. Consequentemente, esse limite eu vou poder escrevê-lo como sendo o limite de H indo para onde? Olha só, se o X vai para P, para onde vai o H? O H vai para P menos P, que é zero. Então, é H indo a zero da F aplicada. No lugar de X, eu coloco H mais P, ou P mais H. É mais usual escrever P mais H, menos... Oi, diga. Eu não entendi essa substituição que você fez, não. Teria como explicar novo? Que parte que você não entendeu? Nessa parte aí desse limite novo que você escreveu, substituindo, você assumiu que H mais alguma coisa e começou a falar e Vamos eu me lá. perdi. Quem é H? Quem é É X menos H? P. É x menos P. Quando eu faço a mudança de variável, o limite estava no x. Agora ele vai no H. Certo? Certo?
Tudo bem? Não. Tá, Não? entendi. O limite antes era em Ah, x, agora o limite vai ser em h, porque eu mudei a variável. Então, a primeira coisa que você tem que ver é para onde que o h vai. O x está indo para onde? Está indo para P. Coloca o limite nessa expressão aqui. Manda o x para P. Para onde que vai o h? Para onde o que vai o H, h? Oi? você assumiu que ele vai para zero, né? Mas por quê? Não, eu não assumi que ele vai para zero. Eu calculei. Limite de x indo a zero do h. Mas quem é h? Desculpa. De x indo a p. De x indo a p. Mas quem é h? H é x menos p. Ah, Para entendi. onde que vai esse Vai dar zero. limite? Isso. Por isso que aqui eu coloquei h indo a zero. Tá bom? Certo. Ficou claro? Joia. É, Aí tem outra coisa. Eu chamei h de x menos p. Por isso, nesse passo, eu tenho o meu h indo a zero. Mas eu tenho essa outra expressão aqui, esse x, p mais h. Por que eu coloquei p mais h aqui? Você sabe me dizer? Era x, certo? Mas o que vai ser x que eu observei aqui em cima? Se h é x menos p, o x é H mais P. isso. Então, no lugar do x, eu vou colocar h mais p, certo? Por isso que aqui é h mais p. E embaixo, horas. Aqui, ó, tem x menos p. Mas quem é x menos p? É h. Por isso que aqui tem h. Ficou claro? Entendeu? Ainda tem dúvida? Não deu para entender. Oi? Conseguiu? Tá, Eu joia. parei. Qualquer coisa pode falar novamente, tá? Muito bem. Então, esta é outra maneira de apresentar a derivada. A derivada f' de p também é conhecida como sendo o limite de h indo a zero de p mais h menos f de p dividido por h. Tá bom? Vamos lembrar como surgiu a nossa motivação para falar de derivada. Você deve se lembrar que eu fiz na aula passada o seguinte: se você tem aqui, ó, o eixo cartesiano e você tem o gráfico de uma função aqui, certo? Como que surgiu a minha derivada? Ela surgiu para ser a reta tangente nesse ponto, certo? Para cá, pra cá. Certo? Oh, não deu certo. Para os dois lados. Pronto. Indo para os dois lados, certo? Devia ter uma opção de reta melhor. Mas tá bom. Então, essa é a reta tangente. O que nós vimos na aula passada? Se esse ponto é o ponto, ó, se esse ponto é o ponto que aqui é P, aqui é P e aqui é F de P, então, pelo que nós vimos na aula passada, essa reta preta vai ser quem? Ela é y, ela é dada por y menos f de p igual a coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? É o f' de p, certo? Vezes x menos p. Lembram?
Na aula passada, qual foi a motivação? A motivação para construir a derivada foi construir o coeficiente angular da reta tangente. E nós vimos que o coeficiente angular da reta tangente é exatamente esse limite desse quociente de Newton, que a gente chamou de derivada, certo? Então, a observação é a seguinte: a equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto P, F de P é isso que eu coloquei acima, tá bom? Agora deixa eu ver se eu... Pronto. É esse cara aqui, certo? Essa é a equação. Aonde, né? Só para ficar claro, em azul é o gráfico da função y igual a f de x, e em preto é a reta tangente, tá bom? Então, você tem dessa maneira a tua equação da reta tangente. Muito bem, agora nós vamos fazer alguns exemplos. Vamos começar com o primeiro aqui. Deixa eu passar para uma próxima página. E aí, como que eu faço para mudar de página? Vou colocar aqui. Pronto, mais um. Pronto, mudei de página. O exemplo é o seguinte. Vamos pegar a função seja f de x igual a x ao quadrado. Aí eu peço para vocês, item A, calcule quem é a f' de x. Item B, calcule o f' do 1. Item C. Deixa eu fazer assim. Vamos fazer diferente. Vamos primeiro calcular no item A, calcule o f' do 1. B para x qualquer. E no item C, vamos calcular para o 3. Certo? Menos 3. Vai ficar igual ao do meu papel. Menos 3. Certo? E por fim, eu vou fazer o seguinte. Determine a equação. Terminei. A equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto menos 3, f de menos 3, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá, solução. Como que eu faço para calcular a f' de 1, pessoal? Quem pode me dizer? Quem é a f' de 1? Limite. O senhor pode aplicar na fórmula do limite, né? Tipo, limite. De quê? De quando x tende a 1. X tendendo a 1, isso. E agora? De x quadrado, que é f de x, menos 1, sobre x menos 1. Vamos fazer assim, vou colocar assim, ó, f de x menos f de... Quanto que eu coloco aqui, pessoal? 1. As outras pessoas podem ajudar ele também, viu? A aula não é só para ele. Quem que eu coloco aqui? F de quanto?
f de 1. De 1, isso. E parou aqui? Essa vai ser a derivada? Sobre x menos 1. Exato. Muito bem. Agora eu vou substituir. Quem é f de x? Quem é Vai f ser de 1, né? x, pessoal? X ao quadrado. X ao quadrado. Isso. Ó, talvez minha letra ficou feia, por isso que alguém comentou. Aqui embaixo é o número 1, tá? A minha letra que é feia. X ao quadrado menos... Quem é f de 1? 1. 1. Dividido por x menos 1. Agora eu pergunto para vocês, como que eu faço para calcular esse limite? Alguém sabe me dizer como que eu calculo esse limite? Fatora. Fatório de que maneira? De que maneira que eu fatoro? Bota o x quadrado menos 1 como x mais 1, x menos 1. Aí elimina com x menos 1 de baixo. Exatamente. Aí aqui vai ficar x mais 1, certo? Que vai dar igual a... Quanto que dá esse limite? Quanto dá esse 2. limite, pessoal? 2, muito bem. Item B. Agora eu vou calcular para qualquer x. No item B, eu vou fazer assim, ó, f' de x é igual... Eu vou usar agora aquela observação que o limite de P é igual a... Desculpa, que a derivada da f em P é igual ao limite de h indo a zero de P mais h menos f de P sobre h. Só que lá não é P, é x. Tem algum problema? Não. Por quê? É letra. Pessoal, vocês têm que aprender. Quem tiver problema com isso, tem que aprender a se desapegar à letra, certo? O objetivo da letra é apenas ou apresentar alguma coisa geral, ou, no caso de função, indicar que você tem uma variável. Mas você sempre, é o que eu falo, letra, qualquer letra, você pode substituir ela por qualquer outra letra, pode substituir pelo desenho de uma árvore, de um chapéu, de uma casa, de qualquer coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui h indo a zero. No lugar de colocar f de p mais h, vou colocar x mais h. Menos f de x sobre h. Tá bom? Essa é a minha derivada. Agora eu venho e calculo o limite de h indo a zero. Quem é a minha f de x, pessoal? O que eu vou colocar aqui em cima? Quem é f de x mais h? Quem é f de x mais h, pessoal? Alguém pode me dizer quem é f de x mais h? Ó, a f de x é igual a x ao quadrado. Então, quem é f de x mais h, pessoal? X mais h ao quadrado. Isso. Menos a f de x. Quem é f de x? X ao quadrado, sobre h. Agora eu venho e coloco. Expando esse quadrado. Quanto que vai dar expandindo esse quadrado, pessoal? X mais h ao quadrado dá quanto? Quanto que dá x mais h ao quadrado, pessoal? Dá x ao quadrado mais 2hx mais h ao quadrado. Isso. Mais h ao quadrado. Menos x ao quadrado. Sobre h. Aí o que eu faço aqui? Eu observo que eu tenho esse termo igual a esse termo. Consequentemente, eu vou ter aqui limite de h indo a zero de 2hx mais h ao quadrado sobre h. O que eu faço agora, pessoal? Alguém tem alguma ideia do que eu posso fazer aqui? Professor, poderia escrever 2x mais h? Como? 2x 2x mais h. assim? É. Por quê?
Não, eu imaginei que ele eliminando os Hs, como ali em cima tem 2xh, 2hx e h ao quadrado, daria pra fazer isso. Mas não, né? Dá, mas você tem que fazer uma coisa antes. Que coisa que você tem que fazer antes? Você tem que colocar esse H aqui em evidência. Em evidência. Concorda Isso. comigo que se você faz isso daqui, você tem exatamente isso. É. Agora sim, você pode simplificar H com H e você tem o que você falou. Muito, muito boa a tua observação. E agora, quanto que dá esse limite? Dá 2x. O que é legal que a gente conseguiu aqui, pessoal? A gente conseguiu que sempre a derivada de qualquer ponto x do x ao quadrado vai ser 2x, tá bom? Isso pode facilitar muito, que nem eu peço no exemplo próximo para calcular a f' do menos 3. Quem que é a f' do menos 3? Observando, ó, eu não calculei no item B que a f' de x para qualquer x é igual a 2x. Então, quem vai ser a f' de menos 3, pessoal? Menos 6. Bom, vamos passo a passo. 2 vezes menos 3. Por quê? O que eu fiz? Apenas substituir, no lugar do x, coloquei o menos 3. Então, fica 2 vezes menos 3, que dá menos 6, igual o colega observou. Muito bem. Gostei de ver. Gostei que mais uma pessoa está participando. Vamos ver se até o final da aula todo mundo participa. Joia, já temos 4 pessoas que participaram da aula de hoje. Vamos ver se outros participam também. Próximo. Item D. No item D, eu quero a equação da reta tangente. Então, o que eu quero no item D? Queremos... Quem é a equação da reta tangente, pessoal? A equação da reta tangente. Queremos a equação da reta tangente ao gráfico de f. GRF no ponto menos 3, f de menos 3. Alguém pode me dizer quem é essa equação? Quem é essa equação? Isto é, quem é essa equação, pessoal? Da reta tangente ao gráfico da f, no ponto menos 3, f de menos 3. Eu fiz aqui, não fiz? Ó. Tá aqui, a equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto P, f de P é isso aqui. Então, o que eu faço? Eu vou simplesmente copiar essa equação. Ô, professor. Diga. Tem um menino aqui que tá perguntando aqui no chat que aconteceu o que com H na outra? Eu calculei o limite. Com H indo a zero, ó. Se o H está indo a zero, ó, H está indo a zero. Então, esse cara vai para zero. Então, vai dar 2x. Tá bom? E esse... E na outra expressão aqui, ó, esse H cancelou com esse H. Tá bom? Foi isso que aconteceu. Joia? Mais alguma dúvida? Pode abrir o microfone para falar, tá? Fica mais dinâmico. Mas pode também, se não tiver microfone, pode falar no chat. E alguém pode falar, que nem agora o nosso amigo Raikkonen falou. Tá bom? Muito bem. Então, essa daqui é a equação da reta tangente no ponto. Mas eu quero no ponto menos 3, P igual a menos 3 e F de menos 3. Então, qual que é a diferença? A única diferença que você vai colocar aqui é colocar no lugar do P, colocar o menos 3. Então, aqui vai ficar F de menos 3, F' de menos 3 vezes
x menos menos 3. Tá bom? Isto é, o que você vai obter aqui é y menos f de menos 3 igual a f' de menos 3, x menos menos 3 dá mais 3, tá bom? Agora eu venho e vou calcular quem é o f do menos 3. Quem é o f do menos 3, pessoal? Hã? Menos, Quem é o f? menos 6. É menos Menos 3 ao 6. quadrado. Ó, Isso. aí menos 3 ao quadrado, certo? Porque é x ao quadrado, então vai ser menos 3 ao quadrado. Quanto que dá menos 3 ao quadrado? 9. Isso. Então, a minha equação vai ser y menos 9 igual a f' do menos 3, que eu calculei em cima, que dá menos 6, vezes x mais 3. Essa é a reta tangente. Tudo bem? Muito bem. Vamos seguindo. Vamos fazer mais alguns exemplos. Agora, eu quero fazer o seguinte. Exemplo. Eu vou pegar e vou calcular a derivada da função constante, seja k pertencente aos reais, constante, certo? A função constante, essa constante, lógico, ela está fixa. E eu vou definindo a minha f de x como sendo a função constante k. Eu peço para vocês calcule quem é f' de x, certo? Então, nós vamos agora calcular quem é a f' de x, tá bom? Vamos lá, vou dar um minuto aí para vocês tentarem. Vamos ver se alguém consegue fazer. Um minuto aí para vocês tentarem fazer. E aí, conseguiram fazer? Alguém conseguiu fazer? Vamos lá, quem me diz como que faz? Isso aí é o limite Limite, de quando h tende a zero, h indo a zero. de f de k mais h. Não, é Não? sempre a mesma coisa. X Ah, mais sim, H, certo. certo? F de x mais h Esse meu H menos ficou feio, deixa eu só corrigir aqui. X mais H, pode continuar falando. Menos. f de x Uhum. sobre h. Muito bem. Aí agora eu venho e substituo. Quem é f de x mais h, pessoal? K. K, porque a minha função ela é constante. Em qualquer valor vai ser K. Então é K menos quem é f de x, pessoal? É K K. também. Isso. Dividido por H. K menos K dá quanto? Dá zero. Então, quanto que vai dar esse limite, pessoal? Dá zero. Dá zero. Bom, então, você acabou de ver que a derivada da constante é sempre zero. Tá bom?
Ô, professor, professor, Diga. isso é um K, é? É um K minúsculo. Sabe que era um R? K minúsculo. É assim, né? K minúsculo, calígrafo. Mas se você quiser colocar R, não importa, é uma constante. Você pode chamar, que nem eu falo, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser chamar de árvore, tudo bem. Coloca uma árvore aqui e tudo vira árvore. Não tem problema. Aí você coloca aqui árvore menos árvore dá zero, tá? Dá mesmo. Mas é a letra que eu escrevi aqui, é o K minúsculo. Joia. Próximo exemplo. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo que nós acabamos de fazer? Ou não? Todo mundo entendeu? Então vamos fazer agora um próximo exemplo. No próximo exemplo, eu vou pegar f de x igual a x, a função identidade. Note que quem vai ser a f' de x, pessoal? Sempre igual. Alguém mais pode falar diferente do colega que já estava falando? Como que vai ficar aqui? Limite do quê? Da f de x mais h F de x mais h. menos a f de x Aham. sobre h com h tendendo a zero. Certo, muito bem. Isso é derivada, pessoal. Isso é derivada. É esse limite. Agora, eu venho e vou calcular esse limite. Então, vai ficar limite de h indo a zero. Quem é a f de x mais h? Quem é f X de mais h. x? Exatamente, porque é a função identidade. A f de x é x. Então, f de x mais h é h. F de árvore é árvore. Tá bom? Muito bem. Menos x dividido por h. Isso aqui, então, vai ser igual ao limite de h indo a zero. Aí você tem aqui x com menos x, dá zero. Vai ficar, então, h sobre h. Quanto que dá esse limite, pessoal? Dá 1. 1. Muito bem. Então, a derivada da função identidade é 1. Tá bom? Olha só que legal. Estamos calculando várias derivadas. Agora, vamos calcular outra derivada. Seja f de x igual a raiz de x. Lógico que a raiz só está definida para x maior ou igual a zero, certo? Então, aqui eu vou pegar x estritamente maior do que zero. Por que eu não pego o zero? Porque se eu quisesse pegar o zero, eu precisaria trabalhar com limite lateral, já que não tem a definição da raiz quadrada quando eu estou à esquerda do zero, tá? Então, eu não vou trabalhar com o zero para não precisar falar de limite lateral, tá bom? Então, eu pego x maior do que zero e a função f de x igual a raiz de x. Quem é a f' de x? Sempre é o mesmo limite. Então, eu vou só copiar aqui. Limite de h indo a zero de f de x mais h menos f de x sobre x. Tá bom? Desculpa, sobre h. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Limite de h indo a zero. Quem é a f de x mais h, pessoal? O que é f de x mais h, pessoal? Raiz de x mais h. Exatamente. Muito bem. Menos a f de x raiz de x sobre h. Agora, qual é a ideia? Você tem um problema nesse limite. Esse h. Eu preciso dar um jeito de eliminar esse h. Como que eu faço para eliminar esse h? Tenho que simplificar com alguma coisa em cima. Aí você olha no de cima, no numerador, você fala, poxa, eu tenho raiz aqui.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me livrar dessa raiz. Como que nós aprendemos que nós nos livramos dessa raiz, pessoal? Multiplica em cima e embaixo Por quem? por raiz de x mais h. Assim? Isso. Só isso? Certeza? Conjugado. Menos raiz de x. Alguém falou conjugado. O conjugado é o correto. O que quer dizer o conjugado? Se aqui é menos, eu vou colocar mais. Raiz de x. Certo? Muito bem. Aí, o que eu vou ter aqui? Agora, eu multiplico o numerador. O que vai dar multiplicando o numerador? Primeiro, menos segundo. Primeiro dá x mais h, menos segundo dá x. Por quê? Por quê? O que eu fiz aqui? Usei que a raiz de a ao quadrado é igual a a, certo? Então, raiz de x mais h ao quadrado é x mais h. Raiz de x ao quadrado é x, certo? Dividido por h vezes raiz de x mais h mais raiz de x. Agora, eu escrevo esse cara da seguinte maneira. Vai ficar h sobre h raiz de x mais h mais raiz de x. Tá bom? Olha só que legal. O que aconteceu aqui, pessoal? O que eu posso fazer agora? O que eu estava buscando fazer? O que eu posso fazer aqui, pessoal? O que de legal que eu posso fazer agora? O senhor pode cancelar o H com H, né? Muito bem. E com isso vai acontecer o quê? Em cima vai ficar 1 e embaixo eu fico com raiz de x mais h mais raiz de x. Agora, o que eu faço? Eu lembro que o limite da divisão é a divisão dos limites. O de cima é um limite de constante, é a própria constante. Embaixo, eu tenho o limite da raiz. Aí eu me lembro que a raiz é uma função contínua. Se ela é uma função contínua, eu posso passar o limite para dentro da raiz. Passando o limite para dentro da raiz, eu vou calcular o limite de raiz de x mais h. Para onde que vai o x mais h quando o h vai para zero, pessoal? Vai para X. X. x, muito bem. Mais o raiz de x eu copio. Então aqui eu vou ficar com 1 sobre raiz de x mais raiz de x, que dá 2 raiz de x. Olha que legal o que nós obtivemos aqui. Tá? Para ficar já próximo do que nós vamos fazer daqui a pouco, eu observo que isso é a mesma coisa do que meio vezes 1 sobre raiz de x, mas raiz de x é a mesma coisa do que x elevado a meio, tá? Então, eu já quero destacar que esse cara aqui é meio, x elevado a menos meio, tá bom? Nessa último passo, eu apenas estou usando que 1 sobre a elevado a x é a mesma coisa do que a elevado... X não é uma boa escolha de letra, né? A elevado a y é a mesma coisa que a elevado a menos y, certo? 1 sobre a y é a mesma coisa que a elevado a menos y. Tá bom? Usei apenas essa propriedade com a sendo x e o y sendo o meio. Tá bom? Muito bem, seguindo. Agora, eu vou pegar uma função menos trivial. Exemplo. Seja f de x, a função que ela é x ao quadrado seno de 1 sobre x, quando o x é diferente de zero. E no zero, ela vai ser o próprio zero. Pergunto para vocês,
Quem é f' de x, pessoal? Desculpa, vou colocar num ponto já, para ficar mais fácil. Vou calcular só num ponto. Eu vou calcular a f' do zero. Quem é a f' do zero? O que é a derivada, pessoal? Vamos lembrar? É o que mesmo? Limite de quê? H tendendo a zero Isso, pode continuar. de f Aham. a x mais h No caso aqui não tem x, mas eu tenho zero. Daí vai ficar o que aqui? Fica f de x menos f de zero? Não, ó, é zero. Então lembra, f' de p. Vamos escrever junto aqui f' de p. É o ficava só limite. h, não? Isso, na verdade é zero mais h, porque aqui seria f de p mais h, certo? Ah, pode Menos crer. a f do p, que nesse caso é zero. Tudo isso dividido por h. Tá bom? Então, olha só, sempre tem que lembrar isso. A única diferença aqui é que no de cima eu estou colocando zero no lugar do p. Tá bom? Por isso, essa é a derivada. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir os meus objetos. Limite de h indo a zero. Bom, primeiro eu posso observar que 0 mais h é a mesma coisa do que h. Então, eu vou colocar aqui h, certo? Agora, eu vou colocar quem é a f de h. h é um número diferente de zero. Então, pela expressão acima, quem é f de h, pessoal? Quem é f de h? Alguém pode me dizer? X quadrado de seno de 1 Não sobre tem x. x. Não tem Então x, vai porque ser é h f de h. quadrado Isso. de seno de 1 sobre h. Muito bem. Ótimo. Menos o f de zero. Quem é o f de zero, pessoal? Quem é o f de zero? Zero. Zero. Muito bem. Tudo isso dividido por h. Agora eu venho e coloco isso é igual ao limite de h indo a zero de qualquer coisa menos zero dá essa qualquer coisa. H ao quadrado, seno de 1 sobre h sobre h. Agora isso vai dar limite de h indo a zero. Simplificando esse h ao quadrado com esse h aqui, o que eu vou ter? Hã? O que vai dar aqui, pessoal, quando eu simplificar? Quando eu simplificar essa Vai fração? dar h Uhum. seno de 1 sobre h. Isso, muito bem. E esse limite aqui, pessoal, quanto que dá ele? Vocês se lembram? Conteúdo da aula passada, da prova passada. Quanto que dá esse limite? Aqui nós temos que ser espertos. Aqui é uma consequência do teorema do confronto, que é a seguinte. Ó, esse seno está sempre entre 0 e 1. Se seno está sempre entre 0 e 1, o que eu sei do seno? Eu sei que ele é limitado. E esse h? Esse h, eu sei que ele vai para zero. Qual que é a consequência do teorema do confronto? Uma coisa limitada vezes uma que vai para zero, o limite dá? Zero. Zero, muito bem. Conteúdo da prova passada. Então, a derivada dessa função é zero. Tá bom? Muito bem. Fizemos um monte de exemplo de derivada. Alguém perguntou no chat? Pode abrir o microfone, fica mais... Professor, isso daí, o h seno de 1 sobre h, não é a mesma coisa que seno de 1 sobre h sobre 1 sobre h? Tipo, mas isso daí, quando h tende a zero, não ia para 1, né? Não!
Ah, esse daí é Não um sobre H, né? É, de fato. Entendeu? Sim, sim. Se você fizer a mudança de variável do jeito que você está falando, o limite não vai para zero, vai para o infinito, tá? Por isso não é o limite fundamental, tá bom? De fato. Muito bem. Joia. Maravilha, pessoal. Continuando. A gente fez um monte de exemplo aqui e conseguimos calcular a derivada. Aí começa a surgir uma pergunta, né? Eu sempre consigo calcular a derivada? Ou seja, deixa eu escrever essa pergunta de uma maneira mais formal. Dada y igual a f de x função, sempre existe a derivada f' de p para todo p pertencente ao domínio da f. O que vocês acham? Será que sempre existe? Só quando os limites laterais coincidem. Boa observação. Imagina, deixa eu explicar a observação dele, não sei se todo mundo pegou. Derivada é um limite. Limite, nós vimos que nem sempre o limite existe. Há limites que não existem. Então, uma maneira de encontrar uma função que não é derivável num ponto P é encontrando um limite que não exista. E daí o colega lembrou que nós temos um resultado que diz que o limite existe se somente seus limites laterais existem e coincidem. Aí o que o colega falou? Se os limites laterais existirem e forem distintos, aí não vai existir derivada, tá bom? E é o que nós faremos agora. Eu vou pegar a função. A resposta para essa pergunta é não, tá? Agora eu vou dar um exemplo que justifica essa resposta. Lembrando, sempre é assim, pessoal. Se eu pergunto, a propriedade A é válida? Se a sua resposta é sim, você precisa formalmente demonstrar que isso vale sempre. Agora, para falar que não é válida, basta exibir um exemplo. Por isso que eu vou agora simplesmente exibir um exemplo. Então, eu vou pegar a função f de x igual a módulo de x. Essa é a nossa função. Aí, eu vou já falar para vocês. Essa função não é... Ponto final. Deixa eu escrever por aí. Ponto final. A função f não é derivável em p igual a zero, certo? Aqui, se eu quisesse deixar melhor essa expressão, eu poderia ter escrito, dado uma função sempre é derivável em p. E eu estou respondendo essa pergunta agora. Por que essa função não é derivável? Para mostrar que ela não é derivável, eu tenho que mostrar que não vai existir o limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero quando o x vai para zero. Tá bom? Então, eu vou mostrar que esse limite não existe. Como que eu faço para mostrar que esse limite não existe? Vou primeiro abrir o que é isso. O que é esse objeto? Vamos lá. Quem é f de x? F de x é módulo de x, menos f de zero. O que é o f de zero? Módulo do zero, que dá zero, dividido por x menos zero. Então, quanto que vai dar esse objeto? Módulo de x menos zero dá... Módulo de x. Módulo de x. Muito bem. Dividido por x menos zero, que dá x. Então, esse cara vai ser o quê? Vamos separar em dois casos, certo? Primeiro caso, quando o x é positivo. Quando o x é positivo, eu vou ter
que o módulo de x dá o quê, pessoal? Quem sabe me dizer quanto que dá o módulo de x quando o x é positivo? Vocês lembram? O que é módulo de x? Alguém se lembra? É x se x é maior que zero, ou menos x se x é menor ou igual que zero. Exatamente. Então, eu vou substituir aqui, ó. Se o x é positivo, então o módulo de x é x. Então, aqui vai ter x sobre x. Se x sobre x é o quê? É 1. E no caso negativo, eu tenho módulo de x é menos x sobre x. Menos x sobre x dá menos 1. Certo? Isso daqui quando o x é negativo. Então, observa que essa minha função, esse meu quociente, na verdade, ele é 1 quando o x é positivo e ele é menos 1 quando o x é negativo. Consequentemente, se eu calcular o limite de x indo a zero à direita da f de x menos f de zero sobre x menos zero, quanto que dá esse limite, pessoal? À direita. Quando eu estou à direita do x, o quociente é? Hã? 1. 1. Por quê? Se eu estou à direita do x, do zero, eu sou um x que sou maior do que zero. Se eu sou maior do que zero, pela expressão acima, eu sou 1. Então vai dar 1. E eu tenho que o limite de x indo a zero à esquerda do quociente dá quanto esse limite, pessoal? Menos 1. Menos 1. 1 é igual a menos 1? Não. Aí você conclui assim, ó, como os limites laterais são diferentes, concluímos que f não é diferenciável ou não é derivável no ponto p igual a zero. Tá bom? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Então tá aí um exemplo de uma função que não é derivável. Tá bom? Porque eu acabei de mostrar que não existe o limite de x indo a zero da f de x menos f de zero sobre x menos zero. Por que que não existe esse limite? Porque os limites laterais são distintos. Tá bom? Muito bem. Agora, eu quero fazer uma observação muito importante. Inclusive, essa minha observação é uma das justificativas de por que eu não gosto ou que eu não recomendo que vocês usem ferramentas gráficas nesse curso. Vocês vão ver por quê. Seguinte. Vamos pensar uma coisa. Eu tenho aqui o eixo cartesiano. Tá ruim. O que eu faço para desenhar melhor aqui? Não, aqui é retângulo. Mas tá bom. Vai ficar meio tortinho, mas tudo bem. Ainda estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui o eixo cartesiano. Aí eu tenho aqui, ó. Suponhamos que esse daqui é o gráfico da minha função. Esse aqui é o gráfico da minha função. Aí eu tenho aqui um ponto P. E esse ponto aqui, F de P. F de P. Certo? Aí, o que vai acontecer?
eu tenho a minha reta tangente. Deixa eu desenhar agora a minha reta tangente. A tangente vem para cá, por exemplo, e vem aqui para cá. Nesse ponto gordo. Ponto gordo. Teorema do ponto gordo. Certo? Nesse ponto aqui. Aí, o que eu quero brincar com vocês? Eu vou mostrar para vocês que a reta tangente é uma boa aproximação da minha função, certo? A reta tangente é uma boa aproximação da minha função. Esse ponto aqui é o P. Ou seja, o que eu quero mostrar para você? Se você pegar um ponto X aqui, próximo de P, eu tenho aqui, ó, esse é o valor do X na reta e esse é o valor no gráfico. O que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar para vocês que esse erro, ele é pequeno, desde que o X esteja próximo do meu P, tá bom? E, de novo, voltando às ferramentas gráficas, qual que é o problema delas? Geralmente, as ferramentas gráficas, elas não desenham nada de gráfico, não desenham gráfico nenhum. O que elas fazem? Elas fazem aproximações por retas tangentes. E o que eles fazem é, pega um monte de reta tangente e vai colando essas retas tangentes. Por isso que quando você dá um zoom, fica aquela imagem meio de retinha, tá bom? Por isso que eu sempre digo que, principalmente aqui, pessoal, você está aprendendo certinho o que é o gráfico de uma função, como desenhar o gráfico de uma função. Por isso que eu digo, se você ficar querendo ficar olhando muito em ferramenta gráfica, você está se enganando, tá? Lógico que em outros momentos você não vai conseguir fazer o que a gente faz aqui, de calcular as derivadas, os limites, porque você vai se deparar com objetos muito complicados. Aí faz sentido você pegar as ferramentas gráficas, mas para o nosso curso não, tá bom? Agora eu quero fazer essa observação, que de fato eu tenho essa aproximação. Para fazer essa aproximação, eu vou lembrar quem é a equação da reta tangente. Lembre-se que a equação da reta tangente ao gráfico da f no ponto PF de P é y igual, desculpa, deixa eu colocar passo a passo, y menos f de P igual a f' de P, isso aqui desde que a função seja derivada, x menos P, certo? Isso é a mesma coisa, então, de dizer que y é igual a f de P mais f' de P vezes x menos P, certo? Então, quer dizer que dado um x, esse x aqui, ó, quando eu jogar ele, deixa eu escrever aqui, quando eu jogar esse x para cá, ó, quem que vai ser ele? Ele vai ser essa expressão aqui, f de P mais f' de P, x menos P, certo? Dessa maneira, eu tenho que, então, essa reta preta que eu desenhei aqui, na verdade, é o gráfico de, note que, ai, caramba, estou na reta. Note que a reta tangente é o gráfico da função que eu vou dar um nome para ela, tá? Eu vou chamar ela de LPX, certo? Esse LPX é exatamente o que eu coloquei acima. É o f de
P mais F' de P vezes X menos P, tá bom? Então, essa minha reta tangente é o gráfico desse cara. Eu não chamei de LP à toa, porque ele tem essa função tem um nome comum na literatura, que é aproximação linear da função pelo ponto P, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês que o erro cometido por considerar a LP de X ou a F de X, ele é um erro pequeno, tá bom? Como que eu vou fazer? Quem vai ser esse erro? Então, note o seguinte. Note que o erro cometido